Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos começar o estudo da estatística, né? A gente vai ver aqui alguns casos, alguns tipos diferentes de tabela e de gráfico que pode aparecer na sua prova, principalmente a prova do Enem, né? Prova do Ensino Nacional, Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Que você sabe que a parte de estatística e interpretação de gráfico, interpretação de tabela é algo muito recorrente nas provas do Enem. Então olha só, vamos começar esse estudo. Então olha só, a parte da estatística, moçada, quando a gente faz o estudo da estatística, geralmente qual é o objetivo? É a gente fazer uma tabulação de dados e esses dados, se possível, a gente organizar esses dados. De que maneira que nós podemos organizar os dados? Em tabelas ou em gráfico, né? Então a gente vai começar aqui estudando a ideia das tabelas aqui, né? Então nós temos aqui, ó, duas tabelinhas. Então a gente vai começar falando da tabela de frequência. Então, ó, nós temos aqui a tabela de frequência, uma quantitativa e a outra qualitativa. Qual que é a diferença de uma em relação à outra? Então tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma tabela que eu tenho uma relação aqui de massa e altura, tudo bem? Então nós temos aqui, sei lá, estava sendo feita uma entrevista com algumas pessoas e nessa entrevista estava se perguntando qual é a altura da pessoa, né, em metro, e qual é a massa, né, dessa pessoa. Então aqui foi organizado essa tabela, né? Então nós temos aqui, ó, pessoas com massa de 61 quilos, 65, 62, né? A altura da pessoa. Então tem uma pessoa que tem massa 61 e a altura dela 1,68 m. Essa tabela aqui permite que a gente faça a seguinte situação, ó. Então o que eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Então essa inferência estatística aqui foi uma pesquisa que foi feita com 10 pessoas e esses 10 resultados aqui, ó, 10 valores para massa e 10 valores para altura, foi distribuído ao longo dessa tabela de frequência, tudo bem? A frequência em particular vai nos dizer a quantidade de vezes que nós temos o valor total, né? Então nós temos, por exemplo, nessa tabela, nós temos aqui, ó, o 62, ó, a massa 62 aparecendo 4 vezes. O que isso aqui permite me dizer? Que nessa tabela eu tenho 40%, ou seja, 4 dos 10 valores, uma pessoa com massa 10. Com massa 62, tá? Essa aqui é uma tabela quantitativa, porque ela está passando os valores dessa pesquisa, né? Aqui foi uma pesquisa com massa e altura, né? Valores quantitativos. Essa aqui, eu já tenho aqui uma tabela, mas ela também tem valor qualitativo. Aqui não necessariamente eu estou trabalhando com valor numérico, mas aqui foi feita uma pesquisa assim, qual é o seu prato preferido? Então eu tenho lá uma pessoa com 47 anos que fala, o meu prato preferido é lasanha, né? Então aqui eu tenho, né, uma referência qualitativa referente a uma tabela, uma inferência estatística. Tudo bem? Tá? Então nós temos aqui tabela de frequência. Geralmente o objetivo da tabela de frequência é justamente a gente conseguir fazer a contagem da quantidade de valores. Então, ó, você percebe aqui, ó, nesse caso, eu tenho uma tabela de frequência que aqui é uma frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É o valor, ó. Aqui está aparecendo o símbolozinho de somatório, tá vendo? Ó? O somatório, então nós temos o quê? Nós temos a massa, tudo bem? E a massa aparece com uma frequência igual a 1. Aqui você pode ver, ó, daquela nossa tabela anterior, que nós temos, ó, a massa 62 aparecendo com uma frequência igual a 4. Mais para frente, cenas das próximas aulas, o que você vai ver? Que numa amostra estatística, o valor que aparece com uma maior frequência, você vai dar o nome de valor modal, é a moda, né? E aqui nós temos, ó, o somatório das frequências absolutas, tá vendo que a gente tem o valor 10? Então, se eu somar uma pessoa com massa 61, 4 pessoas com massa 62, uma com massa 63 e assim sucessivamente, nós temos lá, ó, 1 mais 4, 5, 6, 7 mais 3, 10. Então, essa aqui me dá uma frequência absoluta
igual a 10. O que nós temos também? Nós temos a frequência relativa. A frequência relativa ela já tem a ver com porcentagem. Como assim, professor? Aqui a gente colocou até o 10 para facilitar a conta, né, para a gente não precisar aproximar as porcentagens, mas você verifica, ó, nessa amostra eu tenho uma pessoa que possui 61 quilogramas. Então eu tenho uma pessoa das 10 pessoas. Então eu tenho uma pessoa num total de 10. Então eu tenho uma frequência relativa, eu estou comparando, né, a quantidade de vezes que esse valor aparece na amostra em relação ao total. Então eu tenho uma de 10, 10%, então a minha frequência relativa de 10% para o valor 61. A maior frequência relativa aqui, ó, é da massa 62, aparece 4 de 10, ou seja, 40% das vezes. Óbvio, né? Se eu somar todas as frequências relativas, tem que fechar o quê? O meu 100%. No caso aqui das frações, se eu somar tudo, tem que dar o inteiro. No caso aqui tem que dar 10 sobre 10, né? 1 sobre 10, mais 4 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 3 sobre 10, tem que fechar o somatório total. O 1 que representa o meu 100%. Então essa é a frequência relativa, né? É a quantidade de vezes que o valor aparece na amostra em relação à quantidade total de valores. Tudo bem? Aqui, tabela de frequência. Moçada, essa aqui, muito cuidado com ela, muito cuidado mesmo. Não é algo que aparece muito nas provas, mas se aparece, quebra muita gente no meio, tudo bem? Porque ela é uma tabela de frequência, só que as variáveis elas estão distribuídas em classe. Você não tem o valor absoluto. Então tá vendo que você tem um intervalinho aqui, ó? Esse número 3, que é a frequência absoluta, no intervalo de classe, está dizendo o seguinte: existem três pessoas que têm altura com valor entre 155 e 160. Aqui é como se a gente tivesse um intervalo fechado com limite inferior. Então é fechado no 155 e aberto no 160. Então pessoas que têm 155 centímetros estão nesse intervalo. Pessoas que têm 160 centímetros estão no intervalo de baixo. E ó, numa tabela de frequência de classe, cada intervalo vai ter uma amplitude, que é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, ó, perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de classe com amplitude 5. Né, ó, 160 menos 155, em amplitude 5, tudo bem? Eu tenho 5 intervalos com amplitude 5. Isso vai ser fundamental depois quando você for calcular a média aritmética. Numa tabela de classe, por exemplo, tá vendo que eu tenho 3 valores? Eu estou dizendo que tem 3 pessoas que têm altura variando nesse intervalo. Aqui você não pode afirmar que você tem 3 pessoas com 158 centímetros, 1,58 m. Ou que você tem uma com 1,58, uma com 1,59 e uma com 1,57. Tudo bem? Então você sabe que tem 3 pessoas com altura nesse intervalo, mas você não sabe o resultado, o valor real. Daí você vai trabalhar lá na frente com um negócio chamado ponto médio, mas cenas das próximas aulas, tudo bem? Daí é a mesma coisa, aqui está frequência absoluta, daí nós temos frequência relativa. Então cuidado, esse intervalo de classe é para dizer, ó, então aqui eu tenho 2 pessoas que têm altura entre 170 e 175 centímetros. Tudo bem? Muito cuidado com isso aqui. É o intervalo e a frequência dentro desse intervalo com que esses valores aparecem. Tá? Dando sequência, então, a esses tipos de tabela que a gente tem, ou com valor absoluto, ou com distribuído em intervalozinho de classe. Aqui, esse intervalo de classe, é legal você dar uma ênfase um pouquinho maior, tá? Gráficos estatísticos. Esse aqui, né, ainda mais agora que nós estamos nessa época de quarentena, né, que vocês estão vendo muito esse tipo de gráfico, né? Então, basicamente, todo dia, na hora que você vai ver um jornal ou você vai ler um jornal, né,
você geralmente faz isso aqui que é o acompanhamento do Covid-19, aí, do coronavírus, aí, né? E geralmente nós temos esse gráfico de linha, mostrando o avanço de alguma coisa. Aqui no caso, né, nós temos aqui o tráfego de passageiros, né, numa determinada linha, lá no aeroporto de Portugal, né? Então nós temos aqui, ó, uma queda, então na hora que você observa o gráfico de linha, ele te dá bonitinho essa sensação de você estar diminuindo, de você estar mantendo. Muito comum também em época de eleição, né? Época de eleição você tem, geralmente lá, o candidato A, em agosto ele tinha tantos por cento das intenções de voto. Em setembro subiu para tantos por cento. Em outubro caiu para não sei quantos por cento, tudo bem? Então o gráfico de linha dá essa ideia, essa característica um pouco melhor para você fazer esse acompanhamento de valor, de aumento, de decréscimo, de queda ou de, né, constância, você permanecer com os valores constantes, né? Esse aqui talvez seja o mais conhecido, o gráfico de setor, o gráficozinho de setor. Então aqui nós temos, ó, dois elementos. Então, ó, a porção da população de pessoas até 12 anos dividido segundo ao sexo, né? Os meninos em azul e as meninas em rosa, né? Tudo bem? Então, o que nós temos aqui, moçada? Ó, nós temos, ó, menino 51%, meninas 49%. Um detalhe importante. Quando nós fazemos uma circunferência, a circunferência ela tem um ângulo central. No gráfico de setores, moçada, uma coisa que é importante, não é só você fazer o gráfico de setor e meio que a olho nu assim, pegar mais ou menos qual é a porção. Esse ângulo aqui, ó, tá ligado com a medida 360. Então, por exemplo, ó, se eu tivesse isso aqui dividido exatamente meio a meio, 50% para cada um, você pensa o seguinte, ó, 360 graus. Se eu pegar metade de 360 graus, eu teria um ângulo de quanto? 180. Então aqui, ó, se fosse exatamente meio a meio, ó, esse ângulo todo aqui, ó, seria um ângulo de 180 graus, exatamente metade de 360. Então o ângulo do gráfico de setor está intimamente ligado com a porcentagem. Por exemplo, você pega lá 60%, né? Se você pegar 60% de 360, se você calcular esse ângulo aí, né? 60% de 360, você vai ter exatamente a medida referente à porcentagem. Qual é o ângulo que 60% relaciona? Um caso mais simples, assim, ó. Se você pegar 10% de 360, quantos graus são? 36. Então, o ângulo que equivale a 10% seria o ângulo de 36 graus. Então, na hora de confeccionar o gráfico de setores, você teria que construir o ângulo de 36 graus para mostrar 10%, tudo bem? Então tem um critériozinho, não é só fazer de qualquer maneira, tá? Então você dividiu lá o gráfico de setor em 4 partes, ó, 360 dividido por 4 dá 90. Então se eu tenho uma pesquisa que refere-se a um quarto, 25%, 25% seria o ângulo de 90 graus, tudo bem? 360 dividido por 4, 90 graus, tudo bem? Tranquilo? Então essa é a ideia do gráfico de setor. Aqui, ó, esse também muito trabalhado, o gráfico de barras, daí dependendo do layout, aquilo que agrada mais, né, a pessoa que está fazendo. Então aqui eu coloquei esse gráfico aqui, nós temos, né, a referência horizontal, que é a satisfação dos colaboradores em trabalhar numa determinada empresa, aqui até 50%. Né? Até 50%, porque nessa amostra eu não tive ninguém que mostrasse qualquer um desses 4 índices com valor maior do que 50%. Então eu não precisei nesse gráfico de barras para representar isso aí. Aqui no caso, ó, gráfico de barras, comparando para cada uma das regiões 4 itens, tudo bem? Então eu fiz um comparativo entre 4 itens. O gráfico de barra aqui, a gente consegue perceber a relação de grandeza. Então, na hora que você olha para o gráfico de barras, ó, você percebe, ó, que essa medida em lilás aqui, ó, a barra em lilás, que representa, ó, o recuo da pobreza absoluta.
Tudo bem? Então você percebe que o gráfico, a coluna, que é a barra em lilás, ela é maior. Mesma coisa aqui, ó, estando na horizontal também, né? A população de 12 anos em cada uma das 5 regiões do Brasil. Você olhou para isso aqui, já te chamou a atenção o gráfico em barra aqui na lilás. Então você consegue visualizar que para a região norte você vai ter uma maior quantidade de pessoas de até 12 anos nessa região, tudo bem? Então o gráfico de barras, ó, a gente consegue visualmente entender isso, que a barra com maior altura vai te dar aquela maior quantidade dependendo da sua amostra estatística, tudo bem? E aqui nós temos o histograma. Histograma é o seguinte, kids, lembra da tabela de frequência em classe? Aquela tabela de frequência de classe lá, ela pode ser representada através de um histograma. O que é um histograma? São barras, tá vendo aqui os justapostos, aqui, ó, um seguidinho do outro, e aqui equivale àquela tabela de frequência. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a frequência, número de funcionários. Então, ó, aqui está entre o 6 e o 4, então aqui seria 5. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, essa empresa possui 5 funcionários que têm salário entre 600 e 700 reais. Tudo bem? Daí o que acontece? No topo de cada uma dessas barras existe um ponto médio. Esse ponto médio seria exatamente a média de cada um desses intervalos. Por exemplo, ó, o ponto médio entre 600 e 700 seria o 650. Então, em cada uma dessas barras, a gente marcaria esse ponto médio. Tudo bem? 650, aqui eu teria 750, 950, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250. Eu teria esses pontos médios, tudo bem? Ó? Então a gente percebe, ó, que de 900 até 1000 seria a minha moda, né? O valor que aparece com maior frequência. Ó. 14 funcionários recebem salário entre 900 e 1000, tudo bem? Daí o que acontece? O ponto médio, ele vai servir para quê? Ele vai servir para a gente montar um polígono de frequência. Lembra aquele gráfico de linha? Então, ó, a gente percebe ligando os pontos médios aqui, ó, que você vai ter um avanço aqui, um crescimento. E nesse histograma, ó, o que você consegue fazer? Você consegue fazer um gráfico de linha, tá vendo? Ó, um polígono de frequências. Então a gente sai aqui do zero, ó, e vai ligando os pontos médios, ó. Tá vendo? Ó, esses pontos médios aqui para dar um determinado polígono de frequência. E é óbvio, né? Se aqui for uma amostra que só está aumentando, nós vamos ter aquele gráfico de linha lá que vocês viram, né? Um aumento e por aí vai, tá? Mas perceba, os pontos médios. O que eu gostaria que você associasse? Aquela nossa tabela de frequência de classe e isso aqui, ó, é basicamente a mesma coisa. E para esses dois casos, ó, esses pontos médios vão ser extremamente importantes. Então, quando você estiver trabalhando depois com medidas de tendência central, média aritmética ponderada, você vai fazer cálculo da média. Só que nem sempre os valores são absolutos. Os valores eles podem ser dados através de um histograma ou de uma tabela de frequência em classe, tudo bem? E o que você vai precisar? Você vai precisar exatamente desses pontos médios para fazer o cálculo. Então lá para frente, quando você for fazer média e você estiver trabalhando com um intervalo de classe, nesse caso, ó, existem 8 pessoas que ganham um salário entre 780. O que vai importar para você? Vai importar exatamente esse ponto médio. Então lá na sua tabela, para transformar isso em frequência absoluta, você vai dizer o seguinte, tem 8 pessoas que ganham um salário de 750, que é exatamente o ponto médio aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos e se vemos nas próximas aulas, tudo bem? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.